Olá, 10 anos da lei seca no Brasil. A Jovem Pan recebe aqui nos seus estúdios o presidente do Detran de São Paulo, Maxwell Vieira. Olá, Maxwell. Olá, um grande prazer estar aqui na Jovem Pan, discutindo um assunto tão importante que é os 10 anos da lei seca no nosso país. E também conosco Antônio Carlos Gouveia, que é o presidente da Associação Nacional dos Detrans do Brasil e presidente também do Detran de Alagoas. Olá, Antônio Carlos. Olá, você, Marcelo, cumprimentar todos os brasileiros e dizer que hoje é um momento de muita importância, porque aqui vamos tentar aclarar informações acerca do trânsito, mas principalmente daquilo que se busca, que é o livramento por uma busca de mudança de comportamento. Eu vou começar então com o Maxwell, 10 anos da lei seca. Qual que é a avaliação que o senhor faz? O estado de São Paulo, a maior frota disparada, do país. Bom, Marcelo, a lei seca ela foi muito importante para o nosso país. Ela veio para combater aqueles motoristas que eles desrespeitam as leis de trânsito, misturando bebida e direção. A gente vive hoje uma calamidade no nosso país, com quase 40 mil mortes por ano no trânsito. No estado de São Paulo, a gente tem uma estatística do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito que 94% dos acidentes fatais são decorrentes de falhas humanas. Ou seja, todos esses acidentes poderiam ser evitados com a mudança de comportamento. E um deles é a mistura da bebida e direção. Então a gente precisa combater todos esses números, essa calamidade. E a lei seca ela foi um marco. Ela está completando 10 anos, ela foi muito importante. E a gente também precisa fazer algumas reflexões do comportamento de todas as pessoas. A gente ainda percebe o número de infrações cada vez mais crescendo. Então as pessoas ainda estão desrespeitando as leis de trânsito e pensar se no futuro próximo a gente precisa estar deixando cada vez mais severa essa lei que é tão importante para a gente diminuir esses acidentes e mortes no trânsito. Antônio Carlos, na semana passada nós tivemos um ciclista que foi atropelado aqui em São Paulo, ele morreu e o motorista estava embriagado. Maxwell falou justamente dessa mudança de comportamento que ocorreu, mas ainda muita gente bebe e dirige porque avalia que a fiscalização ainda é frouxa. Como é que o senhor avalia isso? Tudo na vida é um processo de alteração, mas um processo também de criar um ambiente pedagógico que as pessoas se adaptem a isso. Veja que a lei seca, no primeiro momento que iniciou, ela trazia indicação do cidadão sobre a alcoolemia e não trazia nenhum tipo de justificativa da tolerância zero. No segundo momento, a lei seca passou a gerar uma multa de 1.940 e um permissivo de 0,3. No terceiro momento, passou a ter a tolerância absolutamente zero. Qualquer pretexto, sobre qualquer justificativa, o cidadão terá constrangimento, porque ao ser abordado numa blitz e ele ter o efeito de algo como uma indicação, ele pode ter a carteira retida e se passar do 0,3, ele não tem como não ser algemado e levado para uma delegacia de polícia. E agora, o ano passado, a legislação ainda endureceu novamente quando trouxe não só a majoração desse valor para 2.940, como também a situação do cidadão ficar preso quando desse acidente sob efeito de álcool naquele condutor, a vítima por necessariamente ter sido morta fruto da responsabilidade desse condutor. Todo um processo de conceito tem que ter na norma a regra de mudança de comportamento. Então eu acho que celebrar e cumprimentar todos que fazem a lei seca nesse país é uma questão de ordem sim, porque a gente está falando em salvar vidas. E para salvar vidas a gente está lidando com coisa muito séria. Foi um grande prazer recebê-lo aqui, Antônio Carlos Gouveia, presidente da Associação Nacional dos Detrans do Brasil e presidente do Detran de Alagoas. Muito obrigado, Antônio Carlos, pela sua presença aqui em São Paulo. Eu é que agradeço a você, Marcelo, meus cumprimentos, nossa gratidão e dizer que trabalhar no interesse público faz de você uma pessoa diferenciada, porque sempre está buscando alternativas que possa gerar na mudança de comportamento salvar vidas com um tema tão alvissareiro como é o trânsito no nosso Brasil. Agradecemos também Maxwell Vieira, que é o presidente do Detran de São Paulo. Muito obrigado, Maxwell. Eu que agradeço, Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade de a gente estar falando aqui de trânsito. Agradecer a Jovem Pan por sempre estar abrindo as portas para a gente falar desses assuntos importantes e que fazem parte da vida de todas as pessoas. Muito bem, agradecemos você, ouvinte, internauta da Jovem Pan, por nos acompanhar nesse tema tão importante para o país. Continue sempre conosco. Muito obrigado, um grande abraço.